O espumante, na indústria vínica, é das bebidas mais especiais. O vinho base aparece porque é preciso ter castas importantes, castas boas, castas originais. É preciso ter aquilo que normalmente os franceses chamam de terroir, portanto um bom solo, um bom clima e boas castas. É o caso do Arinto, do Bical, da Baga Blanc de Noir, portanto verificada em Blanc de Noir, uma uva tinta, há uma vazia fina, o Cercial. Portugal tem efetivamente um leque de castas muito importante para fazer o método clássico, portanto o método champanhês, segunda fermentação em garrafa, de grande qualidade. Blanc de Noir é fazer um vinho para a espumante a partir de uma uva tinta. Portanto, há a separação da película do mosto da uva com uma prensagem suave e delicada. Portanto, tudo isso na tentativa de substituir, e Portugal consegue bem e com distinção, de substituir a famosa casta francesa, o Pinot Noir. Portanto, a Touriga Nacional e a Baga são duas castas de excelência que fazem só por si grandes espumantes pelo método clássico. Aqui é onde fazemos o engarrafamento, a adição de leveduras que vão provocar a segunda fermentação. Portanto, tudo ocorre aqui. Após o engarrafamento, vai para a cave, onde procede o estágio. Estamos na cave e é aqui onde os espumantes estagiam. Normalmente estagiam entre 12 e mais meses. Alguns podem atingir 72 meses e muito mais. Depende da especificação de cada um. É importante ir para a cave porque é aqui onde a temperatura está climatizada e a umidade para que eles possam aguentar e provocar sim uma bolha fina e uma mousse crocante. Portanto, a cave é muito importante para os estágios dos espumantes. Aqui nesta fase designamos como remoagem. O que é a remoagem? A remoagem é o sítio onde se faz a clarificação da garrafa. O vinho é feita a tiragem, portanto o engarrafamento, a adição de leveduras, faz a fermentação e o resultado dessa fermentação é o aparecimento de depósito. Estas pupitres ou cavaletes, portanto, que só é utilizado no método clássico, portanto, no método champanhês, segunda fermentação em garrafa, a garrafa vem e entra numa posição completamente horizontal e depois é o trabalho diário dos nossos operadores de cave que vão fazendo a rotação e a inclinação para que o sedimento do resultado da segunda fermentação apareça no gargalo da garrafa. O dégorgement é das etapas mais importantes no espumante. Claro, estamos a falar do espumante método clássico. É aqui nesta fase onde se faz a expulsão dos resíduos da segunda fermentação em garrafa. É o que antecede a aplicação do licor de expedição. O vinho vem para estas máquinas, sofre uma congelação. Depois de congelado, segue todo o processo natural da expulsão dos tais resíduos da segunda fermentação, é rolhado, leva ao mausolé e de seguida está pronto a seguir a outra etapa, a etapa de estágio após dégorgement ou rotulagem e expedição para o mercado. A diferença entre espumante e champanhe é essencialmente a região de proveniência. Portanto, champanhe é feito na região de França, os espumantes são feitos em Portugal. Claro que quando muda o país e a região, mudam as castas, mas o processo tecnológico é exatamente o mesmo, que é a adição de leveduras, segunda fermentação em garrafa, remoagem, pupitres, dégorgement, licores de expedição, bruto, seco, meio seco e doce. Portanto, é tudo igual. Muda a região de proveniência, mudam as castas e muda o país. É essa a grande diferença entre espumantes e champanhes. As categorias de espumante são o bruto, o seco, o meio seco e o doce. São as mais generalizadas. O que é que difere entre elas? Difere o teor de açúcar residual nos respectivos espumantes. Portanto, o bruto é um espumante que pode ir até 12 gramas de açúcar por litro e os doces têm que ter mais de 50 gramas de açúcar por litro. Tem a ver com o gosto das pessoas, com a necessidade de adaptação das iguarias,
porque naturalmente muitas vezes é muito mais agradável provar um meio seco com um doce conventual do que com um bruto. Mas isto tudo depende. O importante e o bom é que haja uma panóplia de categorias que satisfaça os consumidores.